Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês hoje, nessa aula, uma aula muito pedida. Depois de um tempo aí, estamos de volta. E hoje vamos compartilhar esse assunto que não é muito falado, mas que é muito importante. Então, fique ligado. Vamos passando todos os casos. Claro, a gente teve que fazer um recorte, né, do que a gente pode falar aqui, porque senão seria uma aula assim de horas. Então, peguei os principais problemas, as principais contraindicações que vocês, tanto como aromaterapeutas, como indicadores, e até para o próprio uso de vocês, são esses temas que mais saem. Então, pegue sua água, pegue seu caderninho, sua caneta, seu papel, e vamos começar aqui com a gente. Bem, óleos essenciais, né? Nós vamos falar aqui. Eles são os compostos produzidos pelas plantas, frutas, raízes. Isso a gente já está cansado de saber, né? E eles existem para que esses vegetais, vamos assim dizer, possam sobreviver de ataques externos. Ou seja, ele vai conferir proteção contra a perda de água, contra a temperatura, a variação de temperatura. É um mecanismo de defesa desses vegetais contra ações externas mesmo, bactéria, fungo, até de predadores. Uma atração também para nutrientes, então óleos essenciais também estão ali na natureza, para que seja enriquecido, né, aquele vegetal. Então, o que é o óleo? O óleo, esse composto que é produzido por plantas, frutas e raízes para conferir tudo isso aí que eu já falei, de proteção, de defesa, perda de água, variação de temperatura. Tá bom, Thay. Você está falando que o óleo essencial é natural. Beleza. Ele vem na minha garrafinha, mas ele é natural. Show. Se ele é natural, por que tem contraindicação? Se ele é natural, como é que eu vou saber quais os cuidados e particularidades que cada óleo essencial tem? É uma pergunta a se fazer, né? Como é que a gente vai levantar essas questões e o que eu preciso saber para entender sobre as contraindicações? Eu quis colocar aqui para vocês uma maneira bem didática. Nós temos que gerenciar os riscos dentro da aromaterapia. E aí, se você está se formando para ser um aromaterapeuta, se você já é um aromaterapeuta, ou se você apenas usa o óleo essencial, ou indica para próximos, né, amigos, familiares, vale a pena você entender esse esqueminha que eu fiz aqui, tá? É gerenciamento de riscos, dividido em 3 partes. Perigo potencial, vocês vão entender o que significa. Exposição. E aqui no cantinho nós temos o paciente, o usuário, a pessoa, tá? Coloca o paciente, se você quiser atender, já está explícito aqui. Perigo potencial. Nós temos que entender que o óleo essencial, ele é uma substância química. Ué, mas é natural? Sim. Mas dentro dele existem substâncias químicas que vão formar aquele óleo essencial. Então, primeira coisa, quais são as substâncias que tem nesse óleo essencial? Eu preciso saber? É bom que saiba, porque aí você vai entender todo o processo das contraindicações também. Outro perigo potencial, as interações, sejam elas entre os olhos, vou fazer uma sinergia, o que acontece se eu misturo X com Y, e interações medicamentosas. E aí dá uma outra aula que a gente pode fazer aqui só de interação medicamentosa. Tipos de toxicidade. Se eu utilizar esse óleo na proporção além do que é indicada, na quantidade que é indicada, que tipo de toxicidade pode vir a acontecer? Outro perigo potencial que a gente precisa entender. A qualidade do óleo essencial está ligada. Se eu tenho um óleo essencial que eu não sei a procedência, que eu não sei
a testagem, né, do envasamento dele, de colocar ele no vidrinho, o lote, a cromatografia, todos os testes, o CPTG, qual é a qualidade do meu óleo essencial? Quais as orientações que a empresa me dá na extração, no plantio desse óleo, da destilação desse óleo? Primeiro pilar, perigo potencial. Responde aqui para mim, vocês no chat. Estão entendendo? Tá indo? Fala comigo. Deixa eu ver. Beleza. Tô entendendo. Vamos lá. Segundo risco que a gente precisa ter em mente, focar, é o gerenciamento dos riscos da exposição. Eu preciso saber qual a dosagem eu vou utilizar, qual a diluição que eu vou fazer. Pensa, eu não vou utilizar o óleo essencial, ele é puro, beleza? Sabemos disso. Ele é natural, beleza? Sabemos disso. Mas eu vou usar a mesma dose de um bebê para um idoso? De um bebê para um adulto jovem? Eu vou fazer a mesma diluição de um adulto jovem não gestante para uma gestante? Eu preciso saber isso. Qual a duração desse tratamento? É um óleo essencial que eu vou utilizar contínuo? É um óleo essencial que eu estou utilizando ou uma sinergia para um determinado tratamento? Preciso prestar atenção nisso, a quantidade de dias que eu vou utilizar. Qual a frequência? Eu tenho a duração, eu vou fazer essa sinergia para mim, para o meu marido, para minha mãe, para o meu filho, para usar durante 7 dias. Desses 7 dias, ele vai usar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes ao dia? Como que vai usar? Qual a forma de aplicação? Vai ser oral, aromático, tópico? Beleza? E a terceira vertente, que é a pessoa. Eu preciso levar em consideração a idade, se é gestante ou não é gestante, se é tentante ou não é tentante, se é homem ou mulher, se é criança, bebê, jovem, adulto, jovem adulto, idoso, se tem alguma comorbidade associada, se tem alguma doença associada, se tem algum estado de saúde do momento, uma gripe, um resfriado, uma torção no pé, um jeito na coluna, uma dor de garganta, uma dor de ouvido, um problema na unha. Se eu tenho doenças crônicas associadas, é um hipertenso, é um diabético, tem problemas com a tireoide, tá? Tem algumas doenças imunossupressoras e outros fatores pessoais. Tendo isso tudo, e isso aqui, gente, isso aqui dá ouro em pó que eu tô ouro em pó dando para vocês, tá? Porque isso aqui é aula de como você pode indicar óleo essencial e fazer o uso. Você tendo isso aqui na mão, você consegue fazer as suas indicações para você muito mais refinado. E pode indicar a outras pessoas também com muita mais segurança. Vamos lá. Quero saber de vocês. Tá tudo bem aí? Fala comigo. Tudo, amiga. Continua aí. Vamos lá. Vou seguir, hein? Essa frasezinha aqui tem que ecoar. O risco não pode ser maior do que o benefício. Se eu estou na dúvida, se eu acho que, se eu penso que,
Se eu tenho um risco maior para aquela pessoa, eu vou segurar meu pezinho no freio. O risco não pode ser maior do que o benefício. Então, vamos começar. E é lógico que eu tenho que iniciar com quem? Com as minhas gravidinhas, né? Gestação. E por que eu quis colocar as contraindicações durante a gestação? Que é uma das perguntas que mais se tem. Grávida pode usar esse, não pode usar esse, por quê? Por que que não pode? Por que que não indica? Então, vamos lá. Os óleos essenciais possuem elementos químicos chamados de emanagogas. Isso mesmo, a palavra sim. Eles devem ser evitados durante a gestação, tá? Esses óleos que possuem esses elementos químicos, eles devem ser evitados durante a gestação. O que são esses elementos? Eles possuem uma ação semelhante ao estrogênio. Pensa, gestante, já está com aquele tantão de hormônios. Se eu estou ingerindo, se eu estou usando óleos que vão ter ação semelhante ao estrogênio, e eu já tenho uma quantidade de estrogênio regular para minha gestação, ele pode estimular ações neurotóxicas, alucinógenas, diuréticas, espasmódicas, ou seja, tem contrações uterina, além de comprometimento neural do bebê, tá? Por quê? Porque as moléculas do óleo essencial passam pela barreira placentária também. Então, vamos lá. Contraindicações para gestantes. Óleos essenciais que possuem elementos químicos chamados de emmenagogas, tá? O avanço dos estudos científicos, eles vão nos auxiliar ainda mais na segurança dos óleos em gestantes, lactantes e bebês. Quem está comigo lá no meu grupo de gestantes sabe que eu friso muito isso. Muitas coisas ainda vão mudar. As indicações elas vão vir mais seguras, porque estudos estão sendo feitos. De 2018 para cá, vários estudos estão em andamento. Então, a segurança, né, a comprovação científica para a segurança em gestante, ela vai vir com mais força. O que nós temos hoje é o que eu estou enviando para vocês, tá? As cetonas terpênicas precisam ser evitadas, que são aquele mesmo tipozinho que eu falei lá no outro slide. Ultrapassam a barreira placentária e o óleo essencial, eles não vão ser, essas cetonas terpênicas, necessariamente tóxicos, tá? Então, alguns, tá, mas e se eu usar em quantidade ínfima? Aí entra a particularidade. Por isso que a gente precisa avaliar gestante a gestante, porque depende da dosagem, depende da quantidade, da frequência da utilização daquele óleo também. Certo? Vamos lá. Print da tela. Durante todo o período gestacional, deve-se evitar o uso desses óleos. Bétula, intergreen, que é a galtéria, tomilho, magnólia, mandarina verde, alecrim, manjericão, amêndoas amargas, canela, qualquer tipo de canela, orégano, cânforas, tuia, cravo e funcho doce. Não confunda. O funcho, ele pode ser indicado para lactantes, mas não é indicado para gestantes, ok? Alguns outros óleos nós vamos usar com cautela e acompanhamento. Uns, por saber das ações, da possibilidade da ação neurológica dele. Outros, por falta ainda de informações científicas. E a gente vai botar um pezinho no freio. Cedro, cipreste, cúrcuma, pinheiro-anão, manjerona, manuka, melissa, vetiver, zimbro, milefólio, mirra, murta, neroli, pimenta rosa,
rosa e salves clareia. Quando a gente fala usar com cautela e acompanhamento, a gente precisa avaliar em que idade gestacional essa mulher se encontra. Dá um exemplo clássico aqui. Salves clareia, muito usado no trabalho de parto, muito usado. Mas ele não é indicado até o 3º trimestre. Cipreste a gente usa com uma diluição muito pequena no 3º trimestre. 1º trimestre a gente vai evitar o quanto a gente pode, ok? Esses óleos. Sempre acompanhado do obstetra, da enfermeira obstetra, da equipe e do aromaterapeuta. Vamos seguir. Lactação. Durante a lactação, as moléculas dos óleos essenciais vão chegar ao leite materno, assim como algumas medicações também. Então, tem medicação que não pode ser usada por quem está amamentando. De igual forma, os óleos essenciais. Então, esses óleos a gente vai evitar, ok? Cúrcuma, óleo essencial. Ah, tá, mas eu posso utilizar a cúrcuma em pó na comida. Eu estou falando do óleo essencial, tá? Cúrcuma, pinheiro-anão, menta, manuka, melissa, zimbro, lícia, milefólio, magnólia e pimenta rosa. E aí eu abro um parêntese aqui para falar do peppermint, que eu já sei que deve estar um monte de interrogaçãozinha assim na cabeça de vocês. Existem hoje estudos em andamento indicando o peppermint durante a gestação. Durante a lactação, ele não vai causar mal ao bebê, mas ele pode diminuir a produção de leite materno. E a gente não quer isso. A gente vai dar preferência para outros óleos essenciais ao invés do peppermint, tá certo? Na gestação, a mesma coisa. Tem mulheres, mas eu usei e não aconteceu nada. Beleza. Eu não indico ou indico em último caso, tá? Vamos falar agora sobre a hipertensão. Também é um tema que muito, a gente escuta. O que eu posso tomar? Sou hipertensa. Minha vizinha é hipertensa, ela quer saber que óleo essencial ela pode usar. Então, vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é hipertensão. É a chamada pressão alta, que é uma doença cardíaca, onde a pressão sanguínea se mantém elevada, se não medicada. Por vários fatores pode acontecer da pressão elevada. Seja ela fisiológica, ou seja, do seu organismo, por fatores genéticos, familiares, e seja emocional. Até por alimentação. Isso tudo pode acontecer de elevar a pressão arterial. A pressão arterial normal, hoje, é considerada 140/90, 14/9. 15/9, 15/10, já é hipertensão. E aí o diagnóstico ele é feito individual, não porque deu uma vez 15/10, eu já estou hipertensa, não, precisa ser avaliado, tá? Para os hipertensos, nós precisamos ter uma anteninha e evitar óleos essenciais ricos em cânfora, tá? Se a pessoa é hipertensa, e aí a gente precisa perguntar, você quer usar óleo essencial? Tá. Você tem alguma doença? Aí a pessoa fala assim, não. Você toma algum remédio? Tomo. Qual remédio? Geralmente eles falam, né? O remédio tal. Mas é para quê? Quando eu tomo esse remédio, minha pressão fica normal. Ou seja, a pessoa é hipertensa e ela não sabe. Não sou hipertensa, a pressão não fica alta, porque eu tomo remédio e ela fica baixa. Então, a pessoa falou que toma remédio para pressão ou que ela sabe que é hipertenso, precisa evitar os óleos essenciais ricos em cânfora.
porque eles têm a tendência de elevar a pressão, tá? Então, quais são eles? Alecrim, todos os tipos de alecrim, tanaceto azul, coentro, ruúde, lavandim, tomilho, lavanda latifólia, lavândula dendata e a própria cânfora. Prestem atenção. Quando a gente fala de óleo essencial puro e a gente saber qual a procedência do nosso óleo essencial, existem óleos essenciais de lavanda que você pega, olha o rótulo e nele vem dizendo lá que várias espécies de lavanda estão dentro dele. Não apenas lavanda angustifolia ou lavanda nebulosa. Olha o áudio. Óleos essenciais. Pedi só para vocês cuidarem do áudio. Então, olhem sempre o rótulo do óleo essencial que você está consumindo, ok? E ao contrário da hipertensão, a gente tem o quê? A hipotensão. É quando a pressão arterial aqui tá a hipotensão, tá? Hipotensão arterial ou pressão baixa, que é aqui o slide copiou, mas é uma doença cardíaca onde a pressão sanguínea se mantém baixa. Aquela pessoa que fica muito para baixo, assim, às vezes no calor acontece muito isso. A pressão normal é até 90/60. Tem gente que mantém a pressão 9/6, 10/5, 10/7. Ok. Se a pressão chegar a 8/5, e essa pessoa está hipotensa, sensação de desmaio, de fraqueza. O que a gente precisa saber? Quais são os óleos essenciais eu devo evitar? São os óleos vasodilatadores, tá? Por que vasodilatadores? Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho a analogia para vocês entenderem. Quando a gente está com a panela de pressão cheia, bem cheia, a gente precisa abrir uma válvula, como se fosse, vamos pensar no vaso. Essa válvula é o vaso, ela precisa abrir para aquela pressão sair e diminuir a pressão dentro da panela. Então, se eu estou com a pressão baixa e eu uso óleo essencial que vão aumentar ainda mais os meus vasos, minha pressão vai baixar ainda mais. Então, eu preciso evitar manjerona, capim-limão, melissa, ylang-ylang. Já dá para fazer a correlação de quais óleos essenciais eu posso usar se eu tiver um pico hipertensivo. Conseguiram entender essa troca? A gente tem alguém com o microfone aberto. Olhadinha aí, por favor. Outro carro-chefe das nossas perguntas e questionamentos, né? Epilepsia e convulsão. A epilepsia, ela é uma alteração temporária, ela é reversível do funcionamento do cérebro, tá? Que não tenha sido causada por febre, por exemplo, por uso de medicações, por distúrbios metabólicos. E ela se expressa por crises repetidas, tá? A convulsão já é a contratura involuntária da musculatura que provoca movimentos desordenados. Geralmente, ela é acompanhada pela perda de consciência. As convulsões, elas acontecem quando há excitação da camada externa do cérebro. Então, sabendo disso, deve-se evitar óleos
que atuam diretamente nesse suporte neural, como se estimulasse essa áreazinha do cérebro, que são os óleos ricos em cetonas. Tá? Quais são eles? Cânfora, spearmint, alecrim, todos os tipos, lavanda spike. Olha o perigo do rótulozinho de lavanda, que tem várias nela. Canela, canela cássia, canela cinnamon, cravo, manjericão, peppermint, sálvia damasciana, intergreen, tuia, tomilho e endro. Gente, isso é muito importante. Quando a gente fala de evitar esses óleos, é evitar, inclusive, sinergias que contêm eles. Tá? Então, não é só o óleozinho do vidrinho. As sinergias que contêm esses óleos também. Por isso, a gente precisa perguntar se a pessoa tem algum tipo de distúrbio neurológico. Se tem alguma coisa que causa epilepsia, convulsão. É importantíssimo. Outra doença importante de falar é a doença renal. Às vezes a gente passa, né? Não pergunta, tem algum problema com o rim? Alguns óleos, eles podem sobrecarregar a função renal. E o renal crônico, que já não tem o rim funcionando plenamente, pode desenvolver uma gravidade. Agora, quando a gente fala da contraindicação para pacientes de renais crônicos, que é a perda progressiva da função renal durante um período de meses ou anos, a gente sabe que essa contraindicação vem pela grande quantidade do óleo essencial e muitas das vezes por uso oral, tá? Tópico e tópico. Aí a gente vai fazer uma diluição, um acompanhamento, tá? Então, para os renais crônicos, deve-se evitar óleos ricos em terpenos, alfa e beta-pineno. Gente, parece um monte de palavrão, mas é importante a gente saber que todo óleo essencial, você consegue ver quais são as funções e características químicas dele. E aí vocês já vão saber, esse aqui não estava lá, mas ele é rico em terpeno, vou evitar, para não sobrecarregar a função renal. Então, quais são eles? Juniper, abeto prata, todos os tipos de sândalo, todos os tipos de pinheiros, wintergreen, anis e a mirra. Voltando, em grande quantidade, mas em grande quantidade mesmo, aquele uso assim exacerbado, e muitas das vezes por via oral. E para fechar as indicações, e aí a gente vai começar a bater um papo com a gente aqui, eu trouxe o glaucoma. Glaucoma é uma doença que acomete os olhos e é provocada pela elevação da pressão ocular. E a gente tem visto, eu trabalho na saúde, eu vejo o quanto tem aumentado a quantidade de pessoas com glaucoma. Eu falei, vou trazer, porque a gente precisa ter esse cuidado. É uma doença que não tem cura e, quando não é tratada, pode levar à cegueira. Então, para o glaucoma, deve-se evitar óleos essenciais ricos em citral. O citral, ele pode causar alergia e irritação. E isso piorar a situação da pessoa que já não está com uma visão plena. Tá? E quais são eles? Capim-limão, cardamomo, citronela, os cítricos, gengibre, neroli e rosa. Eu quero dar uma dica de uso para quem tem glaucoma, porque senti que eu tinha que trazer essa dica aqui.
usar, e aí não é contraindicar, é usar uma vez ao dia, uma gota de Clariceide, bota na palma da mão, faz a mão em concha e deixa por algum tempo assim, ó, no olho. Uma vez ao dia, todos os dias. Deixa o olhinho aberto, vai piscando. Deixa assim um tempinho, o tempo que aguentar, para que não fique uma coisa muito penosa. E aí, essa é minha dica para quem tem glaucoma, tá? Bem, vou abrir aqui o chat para conversar com vocês, para ver quais são as dúvidas. Aqui. Vamos lá. Eu vou só... Bem, essa aqui sou eu, gente. Nossa, Thay, desculpa, cortou tudo, eu não escutei nada da parte do glaucoma, até a mão, só a parte que você falou para colocar a mão, o resto não ouvi mais nada. Ninguém ouviu? Deixa só eu... Vou voltar aqui. Gente, esse aqui fica o meu contato. Só vou... Ninguém ouviu. Ah, então eu vou voltar. Espera aí. Deixa eu voltar aqui para vocês. Está com o micro... a sua voz, ela está meio robotizada, ela some, ela volta, ela some, ela volta. Até a Leide, a mãe da Josi, também falou a mesma coisa. Então, vou voltar aqui para o glaucoma para vocês. É só o glaucoma? Para mim foi. Então tá. Então vamos lá. O glaucoma é uma doença que acomete os olhos e é provocada pela elevação da pressão ocular. E o que eu estava dizendo é que tem sido muito comum muitas pessoas desenvolverem o glaucoma. Uma doença, sim, que pode operar, mas que não tem cura. Ela pode voltar. Quando não é tratada, ela pode voltar, ela pode levar à cegueira, né? E aí deve-se evitar os óleos essenciais ricos em citral. Pode causar alergia e irritação o citral. Quais são eles? Capim-limão, cardamomo, citronela, cítricos, gengibre, neroli e o óleo de rosas. E aí eu falei para vocês uma dica para quem tem glaucoma, para usar, para fazer a utilização do óleo essencial, que é pingar uma vez ao dia uma gotinha de Clariceide, de salves clareia na mão, fazer a mãozinha em concha, deixar o olho aberto assim, ó, piscando, o tempo que conseguir manter, tá? Faz isso uma vez ao dia, todos os dias. E esses aqui, gente, espero que vocês tenham gostado da apresentação. O material vai ficar disponibilizado no link embaixo. Esses são os meus contatos. No próprio material, vocês conseguem clicar e ter contato comigo, tanto no Instagram, quanto por e-mail e pelo WhatsApp. Vamos lá, gente.